Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar a microsérie acerca de Hermann Doivert, continuando a tratar o livro que tem servido de base, que é o de Josué Reichel, Reformai a Vossa Mente, a Filosofia Cristã de Hermann Doivert. Já aí em torno de 8 podcasts, mais ou menos, tratando acerca desse filósofo representante do chamado neocalvinismo holandês e que é muitíssimo pouco conhecido no Brasil. Então, tomamos aqui esse espaço para reverberar um pouco da filosofia dele, filosofia reformacional, a filosofia cristã deste pensador. O canal conta ainda com outras inúmeras playlists sobre filosofia, sempre no sentido de que tomamos a palavra de Deus em sua centralidade, em sua suma verdade, enquanto palavra expressa do próprio Deus, e procuramos então verificar em que sentido as diversas filosofias acadêmicas, sobremodo, se aproximam ou se distanciam da verdade revelada, fazendo então essa verificação, essa investigação e capacitando a igreja para que principalmente os irmãos que fazem alguma faculdade na área de humanas possam estar um pouco mais preparados no debate de ideias quando vão à faculdade, sobremodo na área de humanidades. Assim como também alunos do ensino médio que muitas vezes se defrontam com ideias que são radicalmente contrárias à sua fé e que pela própria idade ainda não têm um aparato conceitual para dialogar, para debater de uma forma saudável, salutar, defendendo a sua fé. Hoje vamos iniciar, então continuando, vamos iniciar com a leitura aqui do Salmos 14 e após vamos continuar tecendo na mesma metodologia que vem acontecendo aqui no canal, trazendo bons autores, lendo a partir desses autores e fazendo comentário em torno desses bons textos. Então vamos à leitura do Salmos 14. Diz assim a palavra de Deus no seu versículo 1 e seguindo. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis, não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha do céu para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tem entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprendem? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel. Quando o Senhor restaurar seu povo, Jacó exultará, Israel se regozijará. Amém. Vamos voltar aqui ao verso 1. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Que nós possamos dar glória a Deus por Deus ter nos aberto os olhos, porque muitas vezes nós também estivemos entre essas pessoas que disseram Deus não existe. Mas Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, por seu amor, no sacrifício salvífico substitutivo do nosso Senhor Jesus Cristo, pagou pelos nossos pecados. E hoje nós podemos dizer em alto e bom som: Deus existe. Muito bem. Vamos continuar então aqui o livro do Josué Reichel. Estamos agora na página, já no capítulo 2, conseguimos avançar aqui para o capítulo 2, que o título é O que Genebra tem a ver com Amsterdã, o neocalvinismo holandês e o pensamento de Hermann Doivert. Quem tiver a obra, quiser acompanhar, é o início aí do capítulo 2. Eu não vou ler, vou procurar não ler toda a página aqui, até por uma economia do canal, procurar deixar esses áudios um pouco mais curtos, menos de meia hora, tentar conseguir chegar a 20 minutos. A metodologia é a mesma, a leitura do texto do Josué Reichel e depois um comentário. Então vamos ao texto dele. Ele diz assim:
Se quisermos ter uma visão mais ampla do pensamento de Hermann Doivert, precisamos contextualizá-lo no quadro do neocalvinismo, movimento de reforma da sociedade holandesa, com início em meados do século XIX, que abrangeu várias esferas daquela sociedade, da teologia à política, da filosofia à educação. De forma bastante ampla, podemos afirmar que esse movimento, cujas vigas se erguiam dos fundamentos protestantes reformados, desenvolveu uma atualização dos princípios do calvinismo do século XVI, aplicando ao contexto da Holanda do século XIX. Então, fazendo aqui um comentário, é aquilo que nós já falamos em áudios anteriores. A palavra de Deus nunca muda, mas aqueles que são portadores em seu coração, na sua mente, da palavra de Deus, eles se defrontam com situações históricas que mudam. Então, por exemplo, há um tempo, José, no Antigo Testamento, teve que se defrontar com a sociedade egípcia. Josué, por que não falar, também se defrontou com as diversas sociedades cananeias. Daniel se defrontou com a sociedade babilônica. Os apóstolos tiveram que se defrontar com uma sociedade profundamente marcada já pelo helenismo ou pelo que nós podemos chamar de mundo greco-romano. Agostinho de Hipona se defrontou com um período em que a igreja já não era propriamente perseguida e que o cristianismo já iniciava o seu desenvolvimento mais intelectual. Ele já nasce em um período em que o cristianismo já era aceito enquanto religião oficial do império, mas ainda profundamente marcada por aquele mundo romano. E assim por diante. Cristãos que tiveram que conviver no período do escolasticismo, cristãos que tiveram que conviver no período da Renascença, no período do Iluminismo, da Revolução Francesa, do mundo contemporâneo liberal de hoje. Então, as situações históricas sempre mudam. E em mudando, nós temos que aprender a conviver com elas. Eu vou pular aqui o outro parágrafo. Vamos aqui para o terceiro parágrafo. Vou ler aqui o texto novamente dele. Os valores humanistas da Revolução Francesa, cujo princípio de laicidade, ou seja, o Estado laico, carregava forte teor antirreligioso, se espalhava pela Europa, forçando a retirada de valores religiosos da esfera pública com vistas a uma privatização da fé, sob a bênção do iluminismo, quando não em um embate aberto contra a fé cristã especificamente. Então, esse parágrafo aqui, embora curto, ele é bem paradigmático. Ele está mostrando o quê? O mundo em que o neocalvinismo começa a se desenvolver, ele já era um mundo com fortes valores humanistas, advindos principalmente da Revolução Francesa e dos seus princípios de laicidade. O princípio laico, de uma forma geral, a gente pode entender enquanto o princípio que diz que um Estado não deve ser regido por uma religião específica. Não que ele não permita o culto de religiões, mas ele não é regido em suas esferas administrativas, em suas esferas políticas, por nenhum tipo de religião específica. Isso é o Estado laico. Com isso, como aponta aqui o texto, carrega um forte teor antirreligioso. É como se houvesse uma tolerância à religião, mas como se dissesse, não se meta na esfera pública, na esfera administrativa. E com isso acaba se forçando a religião, e aí a fé cristã, a sair do domínio público e ir para um domínio privado. É basicamente, assim, bem a grosso modo, só para entender, da seguinte forma: a partir do princípio de laicidade, a esfera pública passa a ser regida não mais por uma religião que possa se manifestar de forma pública. Essa religião deve ser agora restrita a um templo específico, a um local específico, às quatro paredes da sua casa. É como se dissesse o seguinte, assim, falando bem em senso comum: dentro da sua casa você professa a fé que você quiser. Na esfera pública você tem que seguir os princípios da laicidade. Então, essa
é uma nova âmbito com que o cristianismo se defronta. E aí é onde surge aqui o que nós estamos falando. O cristão deve ter uma fé esclarecida, pedir a Deus que nos esclareça, para que nós possamos transitar neste mundo que tem agora essa característica, ou seja, que inibe, que restringe ao máximo qualquer expressão de uma fé pública, não é? E isso me parece, então, que é algo a ser levado em conta, que ele fala aqui, né, uma privatização da fé, sob a bênção do iluminismo, quer dizer, o iluminismo, grande ideário político, ideológico, intelectual, que calca, então, aí as bases intelectuais, as bases teóricas para essa dimensão da laicidade. Como ele fala aqui, inclusive, às vezes, com um confronto aberto mesmo contra o cristianismo. Então, vejamos aqui o próximo parágrafo, ele é um pouco maior, mas é muito importante. Vou ler aqui o texto do Josué Reichel. Aliado ao ideário político liberal, o século XIX pode ser pensado como o século do ápice da crença no progresso humano por intermédio da razão. Foi o que nós vimos nos áudios passados sobre a questão da modernidade, né? É a dimensão de progresso por intermédio da razão, essa razão que se quer autônoma, essa razão que tem por base o mecanicismo físico-matemático filosófico de René Descartes, no seu cogito, no seu res cogitans, que é o eu penso, logo existo, enquanto base fundamental. Continuando o texto. Tal racionalidade precisa ser expressa, entretanto, pelo método científico moderno. Ou seja, comentário. Aqui, então, há uma vinculação da modernidade com o método científico moderno. Razão passa a ser uma razão enquanto aliada, enquanto coligada, enquanto amiga do método científico moderno. Continuando o texto aqui do Josué Reichel. Cuja validade epistemológica, ou seja, comentário, a validade do conhecimento epistemológica, aqui no Filosofês, quer sempre dizer a uma teoria do conhecimento, a um processo de formação do conhecimento. Continuando o texto. Então, essa validade epistemológica passou a substituir todas as demais formas de conhecer. Não é à toa, e nesse contexto que surgem, por exemplo, as ciências sociais, como a sociologia e a antropologia. Inicialmente, ambas mostram sérias reservas e até certa animosidade contra a filosofia, na medida em que esta não teria valor científico. Expressão disso é a defesa que Auguste Comte faz de um estado científico positivo mais elevado, em contraposição aos estágios anteriores menos desenvolvidos, como religioso e filosófico. Essa aqui é a famosa pirâmide, vamos chamar de pirâmide do Auguste Comte, da sociologia positiva, né, dos primórdios da sociologia, em que a base da humanidade, a infância da humanidade, um estado mais infantil, um estado mais criança, estaria propriamente na religião. A humanidade, segundo Comte, avançaria, amadureceria um pouquinho, entraria ali num estado mais ou menos de adolescência, e alcançaria o estado religioso. E depois, o estado filosófico, seguindo ao religioso. E depois ela avançaria para o seu momento de emancipação e plena liberdade do homem, que iria se perfazer dentro do âmbito científico. O que a história provou justamente seu contrário, né? Principalmente as duas grandes guerras mostraram que a ciência, ao contrário o mau uso, né? O mau uso da ciência, ao contrário de emancipar o homem, libertar o homem, provocou todas as atrocidades que aconteceram nessas duas guerras. Por exemplo, a Câmara de Gás, onde judeus eram mortos, torturados, mortos de forma perversa pelos nazistas, é um exemplo da utilização da ciência, sobremodo a ciência físico-química, a serviço da perversidade, a serviço do ato grotesco de retirar vidas inocentes. Mas o Auguste Comte acreditava isso, que a ciência ela seria o último grau, minando propriamente o sola scriptura. Lembrando, o sola scriptura, uma das 5 bases da Revolução
da Reforma Protestante, 1517, iniciada com Martinho Lutero, em que retomaram a mensagem primitiva, a mensagem da igreja primitiva, de que é somente nas Escrituras que o cristão tem uma base forte, firme, para caminhar no mundo. Porque a mensagem de Deus, a Bíblia, fechada em seu cânone, enquanto livro sagrado, 66 livros, salvo engano, 37 escritores, fechada em torno de 1.600 anos, é a própria palavra de Deus, e por isso ela é sumamente verdadeira e não muda. Não contém erro, não contém nenhuma mentira. Então, nesse sentido, essa palavra não muda, mas o mundo em que se convive muda o tempo todo e é necessário, então, que se avalie como transitar por esse mundo. Então, continuando, o neocalvinismo surge, entre outros motivos, para responder a esses desafios gerados pela modernidade. Esse movimento teve na figura de... Agora ele vai passar aqui, o Josué Reich, a citar alguns grandes figuras, alguns grandes pensadores, irmãos em Cristo, do movimento neocalvinista, cujo principal, e aí ele vai explicar por quê, é o Hermann Doivert, no seu sentido mais cultural e filosófico, claro. Então vamos lá, figura inicialmente com Abraham Kuyper, que nasceu em 1837, faleceu em 1920, que é o seu principal expoente. Quando se fala em neocalvinismo, você fala principalmente em Abraham Kuyper, que faleceu em 1920. Entretanto, nomes como o de Guilherme Groen van Prinsterer, Prinsterer, nascido em 1801 e falecido em 1876, também Hermann Bavinck, nascido em 1854, falecido em 1921, esse reconhecidamente o seu teólogo sistemático. Então, quando a gente fala em filosofia dentro do neocalvinismo, a gente fala no Hermann Doivert. Quando se fala de início do neocalvinismo, você fala em Abraham Kuyper. E quando você fala em um teólogo sistemático, você está falando de Hermann Bavinck, que nasceu em 1854 e morreu em 1921. E seguindo aqui o texto, também Dirk Vollenhoven, nascido em 1892, falecido em 1978, que era cunhado de Doivert. Então esses nomes eles também estão relacionados aos primórdios do movimento. Comentando a importância de Doivert para o desenvolvimento posterior das ideias da tradição neocalvinista, o filósofo brasileiro Ricardo Quadros Gouveia afirma que, aí vem aqui o texto do Ricardo Quadros Gouveia, diz o seguinte: sem Doivert não existiria filosofia reformacional, e a fragmentação dos outros pensadores citados seria inevitável. Doivert desenvolveu uma filosofia que serviu historicamente de polo unificador do pensamento filosófico de pessoas engajadas com a tradição reformada ou calvinista. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que dentro do âmbito filosófico, se não fosse a figura de Hermann Doivert, haveria uma fragmentação, e talvez a gente não pudesse falar em neocalvinismo em seu sentido filosófico e cultural. Talvez se falasse em termos de uma teologia sistemática, como por exemplo o Bavinck, Hermann Bavinck, mas não em seu sentido filosófico. O Doivert ele unifica o pensamento. Se hoje há pessoas que tratam de dimensões filosóficas dentro do neocalvinismo holandês, é porque existe um ponto de unificação, e esse ponto de unificação é o Doivert. Então, indo aqui já para o final do áudio, o último parágrafo aqui dessa página, ainda assim, Abraham Kuyper foi seu representante mais conhecido. Kuyper foi jornalista, político, pastor, fundador de um partido político, que era o Partido Antirrevolucionário. E ele foi primeiro-ministro da Holanda, de 1901 a 1905, e também fundador da renomada Universidade Livre de Amsterdã, que é uma famosa universidade lá da Holanda, Universidade Livre de Amsterdã. Uma de suas obras mais conhecidas são suas Stone Lectures. Se fosse traduzir ao pé da letra, leituras graníticas, leituras de pedra, publicadas no Brasil sob o título de Calvinismo. Isso do Abraham Kuyper. Essa obra é a reunião de 5 palestras proferidas por Kuyper em Princeton, nos Estados Unidos, em 1898. Na palestra de abertura, Abraham Kuyper assevera. Aí vejamos aqui o que ele disse.
Não há dúvida, então, de que o cristianismo está exposto a grandes e sérios perigos. Dois sistemas de vida estão em combate mortal. O modernismo está comprometido, eu vou frisar bem aqui, o modernismo está comprometido em construir um mundo próprio, a partir de elementos do homem natural, e a construir o próprio homem a partir de elementos da natureza. Aqui é onde entra aquilo que nós tratamos, e aí vamos fazer esse último comentário e fechar o áudio. É onde entra, comentando já aqui essa frase do Kuyper, é onde entra aquela dimensão do áudio passado de natureza versus liberdade. Ele diz que o modernismo está comprometido a construir um mundo próprio, esse mundo que em sua base, pós-renascentista, pré-iluminista, avançando então para os elementos laicistas da Revolução Francesa, ele é um mundo que está fortemente marcado pelo advento da ciência moderna, o fisicalismo, as ciências, o método científico em torno principalmente da física e da matemática, tentando tratar o mundo enquanto um mecanismo em que você pode controlar, justamente porque, por ser mecanismo, você pode conhecer a partir do homem de forma antropocêntrica, naquilo que René Descartes chamou de um conhecimento do cogito, e a partir desse conhecimento vir a mexer no mundo e dominá-lo, como dizia Francis Bacon, saber é poder. Então, esse comprometimento do modernismo, ele parte então do elemento do homem natural, que é esse homem antropocêntrico, e ele quer, inclusive, segundo Abraham Kuyper, construir o próprio homem a partir de elementos da natureza. Ou seja, que é a grande preocupação no século XIX de Auguste Comte, de analisar a sociedade enquanto se analisa, enquanto método mais, o estágio mais avançado da humanidade, que para o Comte seria a ciência moderna, ele pretende então analisar o homem, a sociedade, segundo os cânones do método científico. Mas isso não pode, não é possível, porque o homem ele não é só natureza, ele não é só regidos por um materialismo, um fisicalismo, uma, uma organicidade biológica. Não. O homem ele é também espiritual. O homem ele tem fé. O homem ele se abre para além dele mesmo para o transcendente. O homem tem dimensões propriamente transcendentais. Mais à frente a gente pode fazer essa, não é o caso agora, mas a gente pode fazer essa diferença entre transcendente e transcendental. O transcendental enquanto um princípio que está propriamente à parte de um mundo dos fenômenos, mas que sem ele não se conseguiria conhecer pelo homem esse mundo dos fenômenos. Ou seja, é o princípio transcendental. O homem ele é emoção, o homem ele é sentimento, o homem ele é angústia, como diz Kierkegaard. Então, o homem ele não é um mecanismo que possa ser controlado a partir de uma lógica analítica de frias proposições que pretendem quase que matematicamente formular o homem ou criar-lhe qualquer tipo de linguagem artificial para poder dominá-lo. Não, o homem ele é sempre aberto a possibilidades e em última instância o homem ele pode ser descrito enquanto a vontade, enquanto o coração que diz um sim ou não a Deus. Deus, em sua infinita sabedoria, não nos criou enquanto máquinas, não nos criou enquanto autônomos, não nos criou enquanto mecanismos, mas Ele quer que nós o amemos dizendo um sim a Ele. E nesse sentido, é onde se abre a dimensão da liberdade, em contraponto à natureza. E é por isso que ainda estamos propriamente na modernidade sob esse, vamos chamar assim, usar essa figura, esse lado oculto da lua. Né? Se percebeu muito na modernidade, em vários séculos, a dimensão da natureza. Mas ao seu final, principalmente no século XIX, com a emergência do romantismo, com a emergência principalmente do romantismo alemão, figuras aqui como, por exemplo, Goethe, mais à frente o Kierkegaard falando da angústia, já iniciando aí o século XX, Camus, entre outros autores, mesmo em dimensões mais nihilistas como Cioran, enfim, o homem ele se abre para dimensões de liberdade. Né? Liberdade essa que, como eu disse, em última instância, podem ser descritas enquanto um sim ou não a Deus. E
Nesse sentido, o homem não se fecha dentro desse projeto modernista, mas não quer dizer que esse projeto modernista acabou, que já estejamos em uma pós-modernidade. Estamos ainda numa modernidade, mas aprendendo a lidar com essa faceta que é um pouco retardada, retardada no sentido de que houve um retardo no seu aparecimento na história, ou seja, que é a própria dimensão da liberdade. Primeiro apareceu a dimensão da natureza, depois essa natureza, a dimensão da natureza, ela se tornou opressora, tanto do próprio homem quanto da natureza física propriamente. E aí, em havendo essa opressão, a liberdade do homem emerge sobre vários âmbitos, alguns positivos, alguns negativos, alguns propriamente criando liberdade, né? Outros não, outros criando outras prisões, mas uma rebeldia do homem quanto a esse processo de fixá-lo em uma caixinha mecânica e transformá-lo em um mecanismo, em um parafuso de uma engrenagem. Bom, essas são as reflexões de hoje. Vamos ficando por aqui, então. Se Deus assim o permitir, continuaremos esse excelente livro aqui do Josué Reichel, que se chama Reformai a Vossa Mente, a Filosofia Cristã de Hermann Doivert. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.